Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Falando de Períneo. O primeiro episódio foi sobre orgasmo, o tema foi Descomplicando o Orgasmo, então quem não assistiu, quem não ouviu ainda, procura lá no nosso canal Falando de Períneo que vocês vão achar, tá certo? E por falar em canal, eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Mas, por favor, se inscrevam, compartilham, curtam e aí comentem, principalmente compartilhem, gente, porque assim, essas informações são informações tão importantes para chegar no maior número de pessoas possível. Então, se você compartilhando, você vai ajudar muita gente a entender um pouquinho mais desse mundo do períneo que é tão importante para a gente, tá? E para o nosso segundo episódio, eu escolhi o tema libido, né? O que é, como é que funciona, o que interfere na libido. E para conversar comigo, eu trouxe minha amiga querida Hebe Belli, que é psicóloga, sexóloga. Há quantos anos, Hebe? Quase 15 anos e contando. Com certeza. E aí, já agradeço, Hebe, por aceitar meu convite e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você, Luana, falando sobre sexualidade humana, sobre vida, informando, como você falou, é muito importante. Ela só esqueceu da parte do toque o sininho também, para vocês receberem as mensagens. Verdade, gente. Esqueci. Esqueci, verdade. Mas é um prazer estar aqui. Eu penso que quanto mais a gente fala sobre sexualidade, sobre desmistificar o tabu, quando a gente mais fala sobre ser humano, mais a gente conhece, mais tem autonomia, autoconhecimento. E o autoconhecimento é libertador, né? Exatamente. Literalmente liberta as nossas dores de vida, as nossas dores corporais e leva a gente pro prazer. Porque que é uma vida que não pulsa, né? Exato, exatamente. Então vamos começar então falando, Hebe, o que é a libido, o que é o desejo sexual? Fala para nossos ouvintes. Eu gosto de começar a dizer que a libido, quando a gente pensa em libido, a gente pensa logo sobre sexo, sexualidade. E a libido é muito mais que isso. Se você for pegar o que é libido, de fato, ela é pulsão de vida, ela é energia que nos mobiliza. Quando a gente vai investigar a libido, por exemplo, de alguém, a gente vai ter que investigar como que anda o prazer dela para a vida. Prazer de relacionamentos amorosos, trabalho, vida social. A gente vai falar sobre prazer pessoal consigo mesmo, realizações. A gente vai falar sobre desejo de estar no mundo, de fazer suas atividades, de conversar. O prazer mesmo na vida. Então, a libido, ela é o desejo sexual, ela é o prazer da vida, ela é um prazer que se estabelece para que a gente se sinta vivo também acima de tudo. Esse é um contexto mais amplo sobre a libido, né? Que não é só prazer sexual. Exatamente. Mas aqui voltando, vamos focar então um pouquinho nessa questão da sexualidade, da parte sexual, porque, não sei, com certeza na sua prática clínica também deve ser assim, mas uma das maiores queixas que a gente tem, principalmente do público feminino, é a falta de desejo, a falta de libido, né, que a gente chama de desejo sexual hipoativo. E na sua prática clínica, Hebe, o que você observa que mais interfere nessa libido feminina? Isso, essa queixa chega e é interessante que você pode observar até a postura dessas pessoas que chegam no consultório falando que estão com baixa de desejo. E por isso que eu falei, né, a libido tem muito a ver com o desejo de viver a vida, de experienciar as coisas. Geralmente uma pessoa com desejo hipoativo, com desejo baixo, falta dele, esse desejo que existia na relação, e principalmente na relação consigo mesmo, some. Você observa, por exemplo, a postura, né? Uma pessoa que está mais cabisbaixa, mais triste, que não está feliz em vários aspectos da vida. E o que eu vejo muito é realmente a falta de autoconhecimento, né? Quando a pessoa não se conhece tão bem, e aí ela não conhece o próprio corpo, e ela não sabe se dá esse prazer. Porque a gente tem culturalmente muito aquele aspecto do o outro dar prazer para você. Mas cadê a sua autonomia? O outro não é responsável, ele pode ser um veículo condutor disso, mas nunca o responsável por. Então, é muito importante que a gente coloque isso nas pessoas que procuram, principalmente as mulheres. A gente começa a olhar historicamente como é que funciona, e aí vem como as nossas mulheres são educadas para a sociedade, de menina fecha a perna, isso é errado, é feio, não coloca a mão aí. Então, a gente, outra que a gente tem, nossa genitália toda é embutida, né? Exato. Então, não se tem aquilo que o homem tem, por exemplo, com pênis, de ficar pegando, de experimentar. E é interessante que eles podem, né?
Mas nós Tudo. mulheres não podemos. Tira a mão daí, que é feio, é sujo, é fedido. Exato. Então a gente precisa desmistificar isso. E muito desse desejo hipoativo são repressões que acontecem durante o crescimento, a infância, a adolescência, repressão religiosa também, de educação e de falta de informação principalmente. Por isso que a gente precisa tanto da educação sexual sendo instituída por aí, né? Sendo falada sobre isso. Exato. E é um sofrimento muito grande, sabe, Luana, quando eu observo essas queixas, porque é como se houvesse uma falta dela mesma. É como se ela não fosse competente para ser mulher naquele papel. Muitas delas falam, né? Eu não me sinto mulher, por exemplo. Exato. Tem ou muito eu não isso. me enxergo, né? Isso, tem muito essa fala, realmente. E tem também aquelas pessoas, né, Hebe, que isso principalmente no meu consultório eu observo muito quando eu vou avaliar, porque independente da queixa, gente, para quem não sabe, mas na fisioterapia pélvica a gente também questiona a saúde sexual. Ela pode ter uma incontinência urinária, ela pode ter uma constipação, mas a gente questiona também a saúde sexual porque faz parte dentro do contexto do bem-estar dessa pessoa, desse homem e dessa mulher. E aí muitas delas falam que tem a vida sexual inativa, mas que tá tudo bem, para ela tá tudo bem. Mas quando você vai ao longo das sessões conversando, não tá tão tudo bem assim. E na verdade são mulheres também que às vezes, na grande maioria das vezes, durante a sua vida sexual, nunca tiveram um orgasmo na vida. Né? E às vezes o sexo para ela realmente não foi uma coisa prazerosa, ela não conhece o sexo como prazer, ela conhece o sexo como uma obrigação, né? do matrimônio, né? De não perder o meu marido, enfim. Então, acaba que isso interfere muito. Então, se você realmente, como você falou, se você não se conhece, não tem um autoconhecimento, se o sexo não foi prazeroso para você, se ela não conhece outro tipo de sexo, a não ser aquele que ela fazia por obrigação, né, no casamento, então realmente é uma questão que não vai fazer falta, entre aspas, para ela, não é verdade? Exato. E é interessante que você falou, né? Tem uma frase que eu gosto muito de falar no consultório. Aliás, eu falo em qualquer lugar. Que é, quando você não se conhece, você obedece. Isso é um fato. Então, aquela mulher que está acostumada por não querer... E existem pessoas que não querem muito sexo, que não gostam muito, que não tem e tá tudo bem também, mesmo, né? Exatamente, tá tudo bem. Mas, assim, você se conhece o suficiente para você determinar o quanto você gosta ou não. E isso que você falou, né, da anorgasmia, falta de orgasmo. Eu acho que isso é bem importante de se falar também, Luana, porque... Quando eu entro nessa pauta de não me sinto mais mulher, eu tô triste, o meu marido, a minha parceria não me olha com mais desejo, parece que é uma culpa muito grande que vai se instaurando. E todas nós nascemos com clitóris, né? Que Exato. É o órgão deusa grega do prazer. Único exclusivamente. Único exclusivamente. É a deusa grega do prazer, né? Sim. Devia ser uma deusa do Olimpo, inclusive, eu acho. Mas assim... Todas nós nascemos com clitóris, todas nós temos direito ao prazer, direito à autonomia, direito a conhecer nosso corpo. E se ainda não tivemos o orgasmo, como é importante, né? Ir para a clínica médica, investigar anatomicamente, fisiologicamente, hormônios, isso. Justamente. Se existe, por exemplo, algum fator, né, de doença, diabetes, cardiopatia, alguma coisa que pode estar lá. Algumas medicações também podem interferir, né? Exato. Inclusive, não suspendam medicações porque a gente está falando isso, pelo contrário. Não, né? Ia ser até a próxima pauta, que eu ia perguntar para você. Aliás, eu vou perguntar quais são os principais fatores que podem estar interferindo nessa libido, Sim. né? Tem a questão realmente hormonal, como a gente falou, medicamentosa, algumas outras comorbidades, como a diabetes, o hipotiroidismo pode estar interferindo, mas a grande maioria das vezes realmente está ligadas à psique, né? A questões mentais, a comportamentais, inter-relação, né? Aquela questão do que a gente até falou no primeiro episódio também com a doutora Karina. O sexo, ele começa nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos detalhes, né? Nos pequenos cuidados do dia a dia. Você tá falando sobre preliminares agora. Não, as preliminares, exatamente. Mas quando a gente... são a vida, né? Isso, exatamente. Quando a gente fala preliminar, a gente pensa mais assim... Imediatamente vem a questão, às vezes, do sexo oral, alguma coisa assim, quando na verdade não. Preliminar é uma louça lavada, né?
é um bom dia, meu amor, como você tá linda, né? Enfim. É a tratativa do relacionamento, né? Como eu olho pra você, como eu cuido da minha casa junto com a sua casa. São os convites que vão se fazendo, são a gentileza. É discutir a relação também em prol de crescimento. Então, você vai discutir relação com uma pauta início, meio e fim. Sim. Não é pra criar confusão sobre isso. E isso faz toda a interferência no prazer, na libido. Porque quando a gente fala, por exemplo, de resposta sexual humana, como que eu vou despertar o desejo se eu não tô sendo bem cuidada, bem tratada? E aí o bem cuidado começa comigo mesma, né? Eu preciso me tratar bem, me amar, me autoconhecer. Só aí eu vou ser ponte para que o outro faça a mesma coisa comigo, né? E aí tem aquela frase bem característica de como eu me trato, como eu gostaria que os outros viessem me tratar também. Então é muito importante olhar para isso, essa preliminar comigo mesmo. Faz um exercício físico, se olhar no espelho e se reconhecer. Eu não estou falando de maquiagem. Isso aí tudo são coisas que você vai atribuindo no autocuidado do dia a dia, por exemplo, né? Você tomar um banho e se tocar. Quantas vezes a gente entra no banho, toma aquele banho vucu rápido e não percebe que você tem um órgão principal de prazer que é a pele inteira. Que todo do orgasmo, do sexo, da libido tá aqui na nossa mente, né? Quantas vezes a gente deixa de alimentar nossas fantasias porque elas foram proibidas por uma sociedade ou pela parceria mesmo. Exato. Essa coisa da obrigação. Cara, ninguém gosta de nada com obrigação, né? Zero prazer, zero libido se eu sou obrigada a... E aí a gente tem que tomar muito cuidado disso. Eu tenho que ter prazer. Só que aí tem um fator que a mulher, ela difere do homem nesse sentido, né? Difere assim, entre aspas, né? Nós precisamos muitas vezes de estar lá com a nossa psique organizada, porque realmente a maioria das disfunções de libido vão ser emocionais, se não tem fatores fisiológicos. E esses fatores emocionais, como a gente estava falando, vai ser religiosidade, família, educação, tudo isso. Mas também vai ter a ver de como eu me trato, como é que eu me cuido. E aí, muitas vezes, eu deixo de ter fantasias porque eu acho inapropriado, porque alguém falou que estava errado eu fantasiar. Alguém, inclusive, falou que achava errado, por exemplo, eu estar com a minha parceria na cama e pensar em outra pessoa. E não tem problema nenhum. Isso é saúde. Eu olhar pro lado, eu achar e ter desejo, gostar de alguém, tudo isso é saudável. E aí o que eu vou fazer com esse pensamento que vai se colocar em outro âmbito, que aí vai entrar, enfim, nos âmbitos de qual o seu contrato com aquela sua parceria. Exato. Mas você levar fantasias, criar conteúdos, erotizar essas preliminares, mandar o sexting, né, que é o conteúdo erótico por mensagem de texto, por exemplo. Sim. Trocar fotos, e aí muito cuidado quando forem trocar fotos, com quem, como, e, enfim, porque isso é perigosíssimo. Exato, e até usado como chantagem às vezes, justamente, né? Mas tudo isso faz parte das preliminares, como você falou, lavar uma louça, cuidar da casa, levar os filhos para a escola. Exato. Sabe? Mas tem um ponto importante também, que eu até conversei um dia desses, que assim, se a gente for esperar tá tudo bem ao nosso redor, pra gente sentir desejo sexual, a gente não vai ter nunca. Porque sempre vai ter alguma coisa que está fora do lugar, que vai estar em desordem, que não vai estar do jeito como a gente quer. Então, a gente precisa também parar com isso, dizer, não vou ter relação sexual hoje porque, sei lá... O boleto. Exatamente, tem um boleto que vai vencer amanhã e eu não sei como eu vou fazer para pagar. Não vou fazer porque não varreram a casa. Enfim, então se a gente for esperar, tá tudo bem... A gente vai dormir, galera, e vai ficar muito tempo sem sexo. Então, a gente precisa estar alimentando a nossa mente sobre sexo, alimentando a nossa libido, alimentando o nosso desejo sexual ao longo do nosso dia, para que quando a gente encontre com a nossa parceria, a gente deixe os probleminhas de lado e vai usar o sexo, não é como, não é troca, não é moeda de troca, nada, mas é para você relaxar, porque, gente, uma pessoa que goza é uma pessoa relaxada, uma pessoa feliz, uma pessoa com a pele boa, entendeu? Então, tudo fica mais tranquilo quando você consegue dar aquela relaxada, chegar a um orgasmo maravilhoso, você relaxa ali, bota as ordens no lugar e segue a vida. Olha, você falou agora sobre empoderamento, viu? Quando eu escolho investir no meu próprio prazer, eu vou pra vida feliz. Afinal, uma pessoa feliz, uma pessoa que goza, uma pessoa que se conhece, ninguém segura. E por isso que a gente é tão reprimida, na verdade. E aí você entrou nesse ponto, né, que a gente tava falando aqui agora dessa diferença. Nós não temos um botão de liga e desliga, né?
Tem um botão, de fato. Poderia. Botãozinho. Mas não é liga e desliga. Então precisa de investimento. Muitas vezes o desejo ele vai ser despertado de forma natural por estímulos sensórios, né? Sensoriais, auditivo, olhar, tato, cheiro, gosto. Imaginativo, né? Justamente. Não, lembra, desejo é tudo aqui, né? Orgasmo é aqui. Eu digo, o maior órgão sexual... Não, aliás, eu digo não. Eu acho que... Eu não sei se foi você ou a doutora Cristina Han que eu vi falando que o maior órgão sexual é o cérebro. Acho que nós todas da área acabamos falando isso, porque de fato né? Quando a gente vai pensar orgasmo, por exemplo, fisiologicamente, ele é uma reação bioquímica. Então tá tudo aqui na nossa cabeça. E aí, lembrando, não tem botão de liga e desliga em mulher. O homem, às vezes, até que tem, mas aí ele precisa sustentar, literalmente, né, o prazer dele. E aí, como você tá falando, se não vem de forma espontânea essa libido, esse desejo, ele vai ter que vir por outro viés, que é o de investimento. Então, eu tenho que investir no meu desejo. E aí, como é que eu investo no meu desejo? Gente, autoerotismo ou, como a gente fala bem facilmente, masturbação, né? Conhecer o seu corpo, conhecer seus órgãos de prazer, conhecer seus pontos de prazer, entender que homem e mulher não é só vulva e pênis, né? E o sexo também não é só penetração, né? A gente tem, inclusive, a gente tem que quebrar muito esse tabu também. Exato, a gente tem um corpo para explorar, um corpo, né, com todos os aspectos dele, mas principalmente essas terminais de investimento. Então, investir no autocuidado, no autoerotismo, que são os toques. Cada vai tomar banho se tocando, né, sentir prazer, investe em texturas, em sensações. Cheiro também, né? Cheiro é muito Nossa, bom. deixa aquele bilhetinho, né? Oi, amor, olha, né, hoje estou dessa forma, enfim. É criar, né? É criar o erotismo mesmo. Existem livros, e-books, contos eróticos, filmes. E filmes, quando eu falo filme, não é investir num filme, por exemplo, pornô. Não, isso é inclusive ultrapassado. Apesar de ter uns pornôs bem legais, que são os pornôs feministas, que são feitos de mulheres e para homens também. Isso. Que vão trazer toda uma sensibilidade que não é aquela fantasia doida aquele que foi criado. vucu-vucu, né? Que é aquele tap-tap-tap que a gente vê nos filmes tradicionais, né? Que não tem nada de real, né? Não então, tem. assim, às vezes você tá vendo um filme, sei lá, cara, eu vou dar um exemplo aqui, mas tudo bem. Você tá vendo uma sessão da tarde. Ou seja, aquela coisa bem clichêzinha. Bem né? clichê. Mas às vezes tem uma cena romântica que você gosta. Tem uma cena mais picante, que você curte um beijo, um olhar, um jeito, né? Cara, é porque é reação química também. Isso aqui, o cuidado, né? O toque, libera ocitocina. Ocitocina é desejo, é prazer também. Vai liberando serotonina, que é alegria, que libido, que prazer. Então, assim, é investir mesmo em detalhes. Eu costumo muito falar em consultório, Luana, que para você investir no seu autocuidado, e aí como entra a pauta de libido, por exemplo, pessoas que têm transtorno depressivo, ansiedade, ou alguma outra coisa de medicamentosa que interfere nisso, tem que investir em toque corporal, tem que investir em se conhecer mesmo. E outra, a parceria não é obrigada a conhecer meu prazer, nem a despertar a minha libido. Então, eu posso ensinar para a pessoa, vou fazer um manual de instrução? Não é porque eu não sou chata, mas eu vou lá guiando, falando sobre isso, falando que eu curto. Sim, até a gente falou também no primeiro episódio, até uma brincadeira, pega um dia bem tranquilo que vocês estão, pega um creme, vai fazendo uma massagem, vão descobrindo outros pontos como uma brincadeira realmente. E a partir daí você vê e sentir outros pontos que você sente prazer, que o seu parceiro, sua parceria sente prazer também. E é uma delícia essa descoberta, é muito interessante. Isso. E sai do que você falou da obrigação, porque sexo e sexualidade não é para ser obrigação, é para ser prazer. Gente, já não existe mais aquela coisa de pôr obrigação, né? De abre as pernas que eu vou lhe usar. Pelo contrário, né? Você pode brincar disso várias... É pra ser uma brincadeira. Brincadeira séria, no sentido de consentimento, respeitável. Exato. Né? Tem que estar lá acordado um com o outro. Eu preciso, inclusive, conhecer os meus limites. Exato. O que eu não quero e o que eu quero. Porque isso também é broxante. Isso, né? exato. Se a pessoa invade o meu limite... E nessa brincadeira também que a gente citou, pode até ver também, não só os pontos
positivo, mas os pontos negativos também. Algum lugar que diz, não, esse aqui realmente não me agrada, vamos para outro, e vamos pulando e vamos achando e fazendo essa brincadeira. E é brincadeira mesmo, porque você pode, como você De falou, descoberta. pegar jogos, criar... Cara, existem jogos, por exemplo, de baralhos sexuais. Tem o dadinho, né, também. Dadinhos, Tem né? raspadinha. Eu compro umas raspadinhas para dar de presente para meus pacientes, sabe? Chama Sexy... Esqueci o nome agora, mas alguns pacientes eu dou essa raspadinha, e nessa raspadinha tem muda a posição, porque às vezes estão muito acostumados no papai e mamãe, né? Então, pegou num ponto aí crucial agora. Vamos mudar a posição, então aquele joguinho, tira uma peça de roupa, é bem legal essa raspadinha para dar de presente para os meus pacientes, eu gosto bastante. E eu gosto disso também que você está falando, porque eu, como psicóloga, eu atendo tanto a terapia individual quanto de casal também. E no casal, eu escuto muito assim, é porque a rotina está me matando, porque a rotina está cansativa, porque a rotina... Cara, eles culpam tanto a rotina. Aliás, nós como pessoas falamos, todo dia... Não, já dizia Chico Buarque, né? Todo dia ela acorda às 6 horas da manhã, faz tudo sempre igual. Não é assim. A questão rotina é algo que nos deixa seguro, que a gente tem o falso controle, porque, gente, desculpa, mas a gente não tem controle de absolutamente nada. Dá a falsa sensação que a gente tem controle sobre o dia a dia, porque você vai ter uma agenda, vai ter um protocolo, vai ter algo a seguir. O que mata a relação, e aí, colocando eu como principal sujeito, né, eu, mulher, eu, Hebe, você, Luana, quem tá aqui nos assistindo, a gente precisa de dinamicidade. Quanto mais dinâmica eu consigo tornar meu dia a dia dentro de uma rotina que me deixa segura, menos eu tendo aí a falência da minha relação, eu comigo mesma ou eu com a minha parceria. Exato. Então, eu preciso de dinamicidade. É isso que mata a relação. Isso até porque a rotina ela não vai deixar de existir. Não, ela precisa. Exatamente. Ela não vai desistir. Ela não vai deixar de existir. Então, você vai ter que acordar todo dia naquele horário seu habitual, seja cedo ou seja tarde, de acordo com a sua realidade. Você vai ter que sair para trabalhar, você vai ter que sair para deixar os filhos, você vai ter. Isso é uma rotina. Então, realmente, a gente tem que procurar coisas que, não é que quebrem a rotina, mas que façam com que a gente tenha essa dinâmica mesmo, realmente, como você falou, né? Por exemplo, eu faço muito com meu marido. Assim, gente. A gente sai engraçado que depois faz 20 anos que a gente tá junto, né? E depois de um certo tempo, então a gente parece que pensa igual. Então tem dias que a gente faz, eu saio da clínica e falo, nossa, com vontade de comer um sushi ou qualquer outra coisa assim. Aí, quando eu penso em mandar mensagem para ele manda para mim. Luana, vamos sair para comer um sushi? Ou então, quando eu vou pela via costeira, que eu vou embora, que a lua tá cheia, eu ligo para ele e faço assim, arruma aí que eu pegar você pra gente ver a lua na praia. Enfim, assim a gente vai colocando coisas diferentes no nosso dia a dia. Pequenas coisas. Não precisa ser uma coisa mirabolante, não precisa ser uma noite... Um evento. Né? Uma noite no motel, com não sei o que. Não precisa. São coisinhas pequenas que já deixam e já quebram um pouquinho essa rotina. Que é exatamente isso, é dinamizar a rotina e é colecionar bons momentos. Quanto mais você começa a valorizar os pequenos momentos de alegria, de prazer, de deu certo o dia de hoje, mais eu consigo ir tendo. Nós temos uma tendência natural como seres humanos de valorizar coisas que não foram boas, que fica ali marcadinho no cérebro. E isso leva também à autossabotagem. Sabe quando tudo tá dando certo? Por exemplo, no sexo, né? Você tá com parceria massa, tudo funcionando, só que você vem de uma história de vida que as coisas não foram tão legais. E aí você fica lá preso no... cadê a parte que vai dar erro aqui, né? Deixa eu esperar essa parte porque essa é a minha vida. E aí esquece isso. Começa a valorizar e colecionar os bons momentos. Quanto mais você coleciona bons momentos, você tá nutrindo afetivamente quem você está nutrindo fisiologicamente seus hormônios, sua sabedoria. Isso vai te animar para você cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua rede de apoio de amigos, cuidar do seu relacionamento consigo mesmo, com o outro. Ou seja, a libido vai lá pra cima. Exato. Porque ela tá feliz, ela tá com prazer. E olha, tudo bem também naquele dia que você não tá afim. Você não tá... Inclusive, nesse dia que você não tá afim, Luana, eu penso que pra libido é muito importante respeitar isso. Tipo, olha, hoje não vai rolar. Porque senão eu vou de novo para aquela coisa da obrigação. E se eu vou pra obrigação, vai se tornando cíclico. E aí brocha. Não tem libido que sustente, não tem casal que sustente algo que vai se tornando monótono por obrigação. Então eu preciso também investir na libido nesse sentido.
sair com os meus amigos, fazer uma coisa separada, até pra ter novidade. Isso é relação. tão importante num casal, gente. Quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo, a individualidade é muito importante. Eu acredito muito que o meu casamento dá certo até hoje, além de sermos muito parceiros, muito companheiros, ele topa tudo, eu topo tudo, então a gente tem muito essa questão também, muito diálogo. Devo confessar que mais por parte dele, que ele adora um ADR, eu já sou mais assim, juro. Eu falo que ele é a mulher, ele é mulher da relação, eu sou um homem, eu sou daquela que não gosta de romantismo, não gosto de flores, eu sou muito prática, eu sou muito sabe? Até te darem, né? Não quero. Eu falo, eu não morri pra ter flor, pra ganhar flor. Mas aí você curte lá, olhar a lua. Sim, aí essas outras coisas. O sushizinho que vem magicamente. Exato. Mas de conversa, de diálogo mesmo, assim, de DR, no sentido real da palavra, ele adora. E eu acabo entrando porque realmente precisa. A gente precisa melhorar alguns pontos. E isso tá tudo bem, gente. Não vejam o ADR como uma coisa assim chata, porque quando fala em DR todo mundo já revira os olhos, né? Mas isso é muito importante para a gente estar encaixando os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas preocupações do dia a dia junto com a nossa parceria. Já que você está se prestando a ter aquela relação, então vamos fazer dar certo. Até onde você queira também, né? Porque quando você não quiser, também não tem problema. Segue sua vida e cada um vai. Mas voltando a essa questão da individualidade, eu tenho meu grupo de amigas, ele tem o grupo de amigos dele de infância, que amo todos, beijo para quem está assistindo a gente. E aí, até faço questão, às vezes ele tá me enchendo o saco em casa, eu falo, Caio, onde é que os meninos estão hoje? Eu vou levar você lá e você fica lá um tempo com eles, porque ele volta a outra pessoa. Exato. E eu, quando tô com as meninas também, com as minhas cachorras, né, que é o nome do nosso grupo, as cachorras, todas casadas, mas nós somos, eu disse, uma vez cachorra, sempre cachorra. E aí, quando a gente sai junto também, é uma leveza, a gente ri de besteira, enfim. E eu também volto outra pessoa. Então, é super importante a gente ter essa individualidade para juntos a gente somar os nossos prazeres e as nossas alegrias. É exatamente isso, porque renova o repertório que tem a ver com sexualidade, sexualidade é impulso de vida, né? É o quanto eu invisto no afeto e amor ao outro, a energia que me impulsiona para isso. Então a individualidade, e você inclusive eu acho que é um excelente exemplo, né? 20 anos de relacionamento, 20 anos de um relacionamento, muitos casais se misturam tanto, e não é isso que você falou, de um sacar o pensamento do outro, mas é de cada um reconhecer sacar o pensamento do outro, mas ter o pensamento individual. Ah, você gosta de bacon? Eu não curto bacon. E eu vou permanecer assim. Né? Eu não posso perder quem eu sou no meio disso. Porque perder quem eu sou, eu não me reconhecer mais, e eu começar a ceder para ser feliz com o outro da forma que o outro vai me levar muitas vezes à falta do meu autoconhecimento, à despersonalização, e aí naturalmente libido cai, desejo cai. E aí vem também outras disfunções da sexualidade, porque eu me fecho. Exato. Né? E aí vem vaginismo, vem outras coisas que vão atribuir. E aí como que eu vou ter libido se eu não tô feliz comigo mesmo? Então, um dos passos para você manter uma libido boa é você olhar no espelho e se reconhecer. Eu sou Hebe, eu gosto disso, eu sou assim. E TDR. Exato. E essa questão de se olhar no espelho também, muitas mulheres falam, eu não gosto disso. Mas o que você tá fazendo para mudar também? Né? Tem essa questão, eu não gosto, eu tô gorda, eu tô magra, assim, mas você tá fazendo alguma coisa para mudar? Isso. Então, né? E às vezes a gente não tem nem força, sabe, Luana, para mudar. Algumas pessoas não conseguem. Isso. Por causa de alguma questão psicológica mesmo, ou por falta de apoio. E aí é um momento onde a gente vai para a rede de apoio. E às vezes não é nem uma parceria, é o grupo das cachorras, por exemplo. Exatamente. É o grupo de amigas. São as pessoas que você vai conhecendo na vida, que você vai trazendo. Eu falo muito, por exemplo, eu sei que essa não é a pauta, mas de relacionamento abusivo. A gente tem mania de relacionamentos abusivos apontar o defeito do abusador. Esquece, cara, isso daí tudo a pessoa já sabe. Vai lá para aquela pessoa que tá sofrendo. Olha, você, Luana, é bonita, olha só como você tá hoje, esse batom te valoriza, cara, você é uma profissional excelente. Então a gente começa a olhar pra você. Sim. E você é o principal fator. E aí você fala assim, caramba, eu sou assim mesmo, e começa a se resgatar. Quando você começa a se resgatar, de novo, uma mulher que se conhece, que tem autonomia, que sabe se dar prazer, que tem libido de vida,
o sexo vai ser consequência, na verdade. Não, né? a gente tem uma vantagem gigantesca, né? Eu acho que vocês devem ter até conversado no podcast anterior, mas se não conversaram, a gente tem a vantagem dos orgasmos múltiplos, Sim, né? Então, assim, quanto mais eu me conheço, mais ao êxtase eu vou indo. A gente falou até, a gente até pediu desculpa pro nosso diretor aqui. Desculpa, a gente tem vários orgasmos, vocês só um. Desculpa, assim, a gente sabe que existe uma inveja masculina sobre o feminino. Desculpa, foi mal, gostamos. Adoramos, por sinal. Exato, inclusive nutram. Exatamente. E agora eu vou falar um pouquinho dessas questões agora. Tá certo. Então, eu tô me cuidando, eu tô conversando com minha parceria, eu tô fazendo tudo isso, mas ainda assim eu tenho algum desconforto, ou então eu não me sinto bem durante o sexo, enfim. E aí, se for uma questão muscular, se for uma questão da pelve, dos músculos íntimos, do músculo da vagina, aí entra a fisioterapia realmente. Porque uma mulher que sente dor, uma mulher que não tem uma boa lubrificação, uma mulher que não consegue ter uma penetração, não vai ter libido nunca. Não há libido, não vai. Dor na relação nunca eu acho que eu posso usar até essa palavra, não é normal. Não, nenhuma dor, na verdade, né? Nenhuma dor é normal. Se tem alguma dor, alguma coisa está acontecendo. Tá errado. E dor na relação sexual, depois que a gente descarta todas essas questões comportamentais, enfim, e que está tudo bem com meu marido, está tudo bem com meu emprego, tudo bem na minha casa, mas ainda assim eu ainda tenho esse desconforto, então essa que chama dispareunia, que é a dor na relação sexual, então aí entra a fisioterapia. Obviamente, junto com a psicologia, como eu falei até no podcast anterior, as disfunções sexuais dificilmente a gente vai tratar sem uma parceria da psicologia, porque a gente precisa estar de mãos dadas nesse sentido, mas a questão muscular a gente vai entrar, tá certo? Então, a gente vai descartar, como a gente disse também já, vai descartar constipação, se a mulher que fica constipada e tem uma impactação das fezes na ampola retal, vai ter desconforto na relação sexual, não vai ter libido também, porque ela vai estar enfesada, literalmente. Então, literalmente, cara. Então, a gente precisa também estar revendo todas essas questões do funcionamento intestinal, se tem incontinência urinária, se tem uma incontinência fecal. Hoje mesmo eu tive uma paciente que ela tem incontinência fecal, vinha super bem, e hoje quando ela chegou, ela estava bem triste, porque tinha tido um episódio e tal, e ela pegou e falou para mim assim, Luana, eu não tenho vontade nem de sair de casa. Porque ela tem vergonha, tem medo, ela acha que vai estar o cheiro, alguém vai sentir. Exatamente, né? vai se reprimir. Então, não é uma mulher, a última coisa que ela vai pensar em sexo, realmente. Então, a gente precisa estar tratando e observando essas outras questões. Também não adianta esconder. Eu tenho uma incontinência fecal, não vou falar para ninguém, não vou falar para o meu marido, nem para minha parceria, não vou falar para o médico, porque eu tenho vergonha, acho que só acontece comigo. Tem muito isso também, das pessoas acham que só acontece comigo e não, gente, saiba que tem muitas pessoas, não falam, ninguém chega numa roda de conversa, gente, eu tenho perda de fezes, eu não consigo segurar o pum, quando eu tuço, espirro, eu perco o xixi. Às vezes esse até fala da urina, mas comum. E das fezes, mas das fezes não. Então, vamos tratar, não esconda, vão procurar ajuda, tem tratamento, tem como a gente... depois que descarta, obviamente, todas as outras questões, mas tem como a gente tratar, então não se escondam, tá? Então vamos tratar tudo isso e vamos ser felizes sexualmente também. Sexualmente mesmo, né? Porque é corpo, mente, social e sexualidade num todo. Isso que você tá falando, Luana, eu acho tão importante, porque não sei como que é hoje nas escolas, mas eu lembro, por exemplo, no meu tempo, se era tão assustador falar sobre sexualidade, que é tipo, aqui é o corpo masculino, aqui é o corpo feminino, aqui é o órgão reprodutor feminino, masculino, agora vamos pro reino animal. Você sabe que eu tive isso, o meu foi foi muito diferente, tive muita sorte nesse sentido. Eu estudava num colégio de freiras, num colégio católico de freiras, e uma vez na semana, eu lembro até o dia, era às quintas-feiras, porque era muito... marca, porque o nome da aula era orientação sexual. Olha isso, gente, privilégio. Nossa, foi muito privilegiada, porque nessa aula a gente aprendeu, além do corpo feminino, masculino, órgãos, e dos órgãos, também aprende, depois os órgãos reprodutores,
A gente falava muito a gente não, né? A professora falava muito das questões de prevenção de doenças, de ISTs, enfim. E coincidência ou não, eu sempre falo, coincidência ou não, da minha turma daquela época, ninguém foi mãe adolescente, ninguém foi pai adolescente. Então, olha a diferença, gente. Coincidência? Não sabemos. Vai que foi realmente do conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento, você sabe se prevenir, você sabe, então, como se cuidar, enfim. Foi tão importante, foi, como eu disse, foi tão marcante que eu lembro até os dias, era as quintas-feiras, a gente esperava ansiosamente por essas quintas-feiras. E eu fui privilegiada nesse sentido. E por ter sido privilegiada nesse sentido, quando eu fui mãe de uma menina, a partir do momento em que ela começou a se entender por gente, que a gente fala, né? Eu fui, de acordo com a idade dela, eu fui conversando muito com ela, desde quando ela era novinha, de que ia para a escola, eu tomava banho na escola, dizia, não deixa ninguém mexer aí, falar, a gente precisa orientar essas crianças, precisa conversar com elas para a gente prevenir também os abusos sexuais. Exatamente. Porque quando a gente não fala, a gente não para ela vai ser até comum, vamos dizer assim, né? Crianças que crescem num lar de abusos sexuais, elas crescem achando que aquilo é normal. Sim. Porque é a realidade dela. Então, a gente precisa estar conversando. Não é a pauta também, né? Mas é importante a gente falar que a gente precisa estar orientando as nossas crianças, nossos adolescentes, enfim, para que eles tenham uma saúde sexual também tranquila. Não vamos também, gente, achar que no meu filho, minha filha não vai transar nunca, pelo amor de Deus. A gente vai estar todo mundo tampando o sol com a peneira, porque a gente sabe que a idade chega, né? Os hormônios chegam. Então, quanto mais a gente orienta... Tem a ciência disso para orientar e até para dar um suporte para essa pessoa, né? De tipo, olha, se acontecer alguma coisa, liga para mim, né? Enfim... Pergunta, é isso que eu falo muito em consultório, quando você estabelece um bom vínculo com a sua filha, com seu filho, com a sua criança, você sabe que ele vai estar seguro, porque ele vai perguntar para você, ele não vai ficar buscando na internet informações aleatórias ou perguntar para um estranho. Isso. Então isso é muito importante, não é mesmo? E a gente tem que lembrar também que foi um ponto que a gente falou também com a doutora Karina, sabe, que muitas mulheres ou muitos homens, minha mãe não conversou comigo, minha mãe não... Mas ela também não teve nenhuma orientação. Então tem que partir da gente realmente, tá? Voltando então à nossa libido, né? A gente falou das questões hormonais, das questões comportamentais. E aí agora, para a gente talvez fechar, que eu já não sei mais quanto tempo já vai já vai em 40 minutos. Olha só como o papo é bom. Não, tô falando sobre desejo, sobre libido, sobre prazer. A gente já tá aqui assim, né, maquinando várias ideias. Isso, e vai longe, porque né? Porque é vida, né? Vida que pulsa. E quanto mais a gente fala sobre prazer, mais a gente tem prazer. Quanto e vai mais puxando. A gente fala mais de libido, Lembrei que eu quero. Falar das perguntas dos meus seguidores. Vamos lá. Porque eu fiz a enquete ontem eu coloquei lá, falando que vinha e tal. E agora eu vou colocar aqui, então, quem mandou pergunta, fica aí atento. Vamos lá. Primeira pergunta. Uma frequência maior de treino, entre aspas, melhora a libido? KKKKK. Botou eu respondo com o maior prazer. Sim, vamos treinar. Tipo, se toca, tem orgasmos, conheça outros pontos. O orgasmo, ele não é só por estímulo da parte da genitália, ele tem outras formas de ser atingido. E aí é treino, né? Isso. É treino, porque o orgasmo é energia que vai de um início ao fim. Ele é sensorial e químico. Então, sim, para despertar libido, despertar prazer, aprender a ter orgasmo. Nenhuma mulher é quebrada, todos nós temos orgasmo, então tem que investigar isso. Equipe multidisciplinar sempre. Então, tá com dificuldade, só o tamanho não tá do nome que eu coloquei aqui, multiprofissional. Pois é, procura psi, procura físio, procura ginecologista, procura ajuda. Porque a gente também não tem a obrigação de saber tudo sozinho. Isso. Então, quanto mais eu treino, mais vontade eu tenho. E aqui eu vou fazer um adendo, porque às vezes... Porque assim, o médico ou a médica que a mulher procura em relação à sua saúde íntima é o ginecologista. Ponto. Isso. São eles. Então, se eles também não perguntam, o médico não pergunta, eu não falo. Então, os médicos, nossos colegas ginecologistas e nossas colegas ginecologistas precisam estar questionando sobre a saúde sexual. Se não for da sua área, que tem, nem todo ginecologista é sexólogo, não precisa ser. Não precisa ser. Encaminha, mas pergunta, pelo menos, questiona e encaminha para quem sabe cuidar.
tá? Sim. Porque aí, mas você precisa perguntar, porque se você não pergunta, tem algumas mulheres que não vão falar. Não vão, até porque elas foram castradas a vida inteira para falar sobre Exato. sexualidade, né? Então não posso falar como que tá a minha vida sexual se você tá investigando só como é que tá a minha pepeca. Exato, se tem alguma... Fazer Eu o preventivo. preciso falar. É. Não, e outra, não. Preventivo é um exame que é invasivo, é difícil. Então precisa ser educado isso também, né? Isso, exato. Outra pergunta. Tenho 64 anos, ainda posso ter libido? Meu bem, só pode. Lembra que a libido tá toda aqui. Cabeça, exatamente. cérebro. Se você já tá na menopausa, procura um ginecologista, né? Você já deve ter passado, talvez, da reposição hormonal, essas coisas, mas tem vários outros recursos. Isso. Existem produtos feitos, por exemplo, para reidratar o canal vaginal, para facilitar manobras, né, no clitóris e tudo isso. Lembra, libido é prazer sexual generalizado. Então, é como você tá com a sua parceria, como você tá com você mesmo. Lê um conto erótico antes de dormir. Eu li né? ontem, que eu recebi por e-mail do Mahamud. Foi muito bom, muito legal. Gente, é super divertido. É, E outra, olha, não tem uma parceria? Usa um bullet, usa os dedos, vai tomar Exatamente. banho, usa recursos. Exato. Mas 64 anos, a gente tem libido a vida inteira, mas eu preciso investir. É que nem a primeira seguidora perguntou, né? Quanto mais eu treino, mais eu tenho. Então, mais eu tenho, mais eu invisto. E aí vai. Exatamente. A outra Gente, pergunta vai mais ou menos na mesma linhagem, na mesma linha, porque é, estou entrando na menopausa e sem vontade de namorar com meu marido. O que fazer? Se conhece, né? Sim, essa coisa do estou sem vontade de namorar com meu marido. Existe uma queixa específica. Então, DR, gente, vai discutir a relação, vai dialogar, vai entender o que está acontecendo com o outro. DR não é brigar, não é arranjar confusão de casal. Olha, tá acontecendo isso. Como que a gente pode solucionar isso? E isso é uma DR. Isso, e a gente fala, é Conversa, muito procura importante, ajuda. gente, o diálogo. A gente conversa tantas outras coisas da rotina, conversa dos filhos, conversa das contas, conversa da casa, conversa do que precisa pagar, do que precisa comprar para casa. Por que não conversar sobre sexo também, né? Então, vão quebrando. Eu sei que, eu conversando isso com algumas pacientes, Luana, é muito difícil, porque eu nunca falei, eu tenho 35 anos de casado, nunca falei de sexo com meu marido. Como é que eu vou iniciar? Dá uma dica aí, Hebe. Como é que a gente pode orientar essas mulheres? Em consultório, eu geralmente falo assim, como que eu posso falar? Falando. Mas eu sei, existe a vergonha, existe o tabu, existe a dificuldade. Você pode, por exemplo, mandar uma mensagem. Não consigo falar, mas eu consigo mandar uma mensagem de texto. Eu posso ir lá na internet e falar, vem aqui, meu amor, o que você acha sobre isso? Assiste Posso um indicar podcast. Um vídeo, assistir um podcast, ouvir o podcast, assistir um vídeo. Vamos botar um filme temático. Depois do filme, e aí, o que você achou desse filme? Mas assim, precisa conversar? Conversa. O jeito mais legal de se ter essa conversa é sendo direto e assertivo e não ficar rodeando. E outra tem coisa dificuldade, também, eu acho que, usa esses outros recursos. não sei se você vai concordar comigo, ninguém mais conhece a sua parceria como você, né? Então, a melhor maneira você vai descobrir. E tem também, mas eu também tenho umas outras queixas. Se eu conversar isso com meu marido, ele vai achar que eu estou traindo. Onde é que você está lendo isso? Porque tem isso também, né? Onde é que você... Ainda tem esse pensamento. Tem esse pensamento machista muito forte. Muito. Então, assim, se você... Eu sou bem radical. Se você não consegue conversar com ele sobre isso, você já sabe que ele vai te julgar, vai te falar que você está traindo, se você está infeliz nesse sentido, infeliz sexualmente, troca o parceiro. Repensa o seu relacionamento, cara. Não, isso é muito de verdade. Porque quando chega nesse estopim aí de eu não tenho mais isso, não consigo conversar. Tenho medo, né? Tenho medo, estou reprimida. Sempre foi assim. Dialoga. Pode procurar uma psicoterapia de casal, por exemplo. E se continua nesse ciclo... Esse looping, né? Repensa a relação. Fala, eu sou feliz nessa... Eu acho que uma pergunta bem legal para se fazer é... O que eu gosto de mim nessa relação? O que eu gosto de mim quando eu estou com minha parceria? Como que eu me sinto melhor dentro da minha vida estando com essa pessoa? Se a resposta for nada, repensa a relação. Se a resposta for, eu sou mais viva, eu tô mais feliz, repensa então o que está acontecendo no relacionamento naquele momento que vocês podem melhorar. Mas conversa é tudo, diálogo. Exatamente. Anticoncepcional atrapalha a libido?
Anticoncepcional, eu acho que vai estar bem na parte da gineco, né? Isso daí. Mas a gente sabe que a libido tem a ver com os hormônios. Então, muitas vezes, pode ser que afete hormonalmente alguma coisa e dê uma baixa de libido. Se tá mexendo na libido, vai lá com o ginecologista e fala, olha, minha libido deu uma morgadinha. Como que a gente pode fazer para melhorar isso? Existem outros métodos contraceptivos, existem métodos não hormonais, de cobre, enfim. Mas, tipo, deu queda da libido, você tá percebendo que é por causa de anticoncepcional, medicação, vai lá pro seu médico e fala, olha, tô gostando desse negócio de ter prazer não, viu? Não tá dando muito certo, não. Tá, não. E pra gente fechar, então, Hebe, qual é a maior dica que você daria, então, para as nossas pacientes, para os nossos ouvintes, que nossos também telespectadores, porque estamos também no YouTube, para aumentar a libido? Então, vamos lá. De tudo que a gente falou, na verdade, a gente já falou tudo, né? Mas, assim, para a gente fechar, assim, vamos fechar. Faça isso. Primeiro, se prioriza. Olha pra você, conheça seu corpo, conheça os toques que você gosta, conheça o que você curte com você mesmo, conheça como você atinge seu orgasmo sozinho, sozinha, conheça seu corpo, se reconheça, leve em conta a sua individualidade, se prioriza. Eu acho que libido tem muito a ver também nesse lugar de se priorizar. No momento que eu me priorizo, eu volto para um lugar de prazer também. Então é autoconhecimento, invista nisso, invista em prazer, de estar na vida, de ter uma rede de apoio, de fazer o seu exercício físico, que é importante, na sua saúde mental, saúde em vários aspectos. A vida, ela é feita... Sabe aquela linha de cardiograma, ecocardiograma que faz assim? A vida é feita disso. Tem os picos, né? Então, o que você pode fazer é estar trabalhando esses picos para que você esteja feliz mesmo nos momentos baixos, sabendo que você pode recuperar. No momento que a vida estabiliza, estabilidade só é seguro em alguns cantos, porque na vida estabilidade emocional significa, morte. Então, investir no prazer, é investir no movimento. Movimento é vida, movimento é libido. E aí tem a ver com isso, é autoconhecimento. Autoconhecimento é libertador. É isso que vai te devolver prazer. E quanto mais você investe no seu libido, no seu prazer, no seu emocional, na sua fantasia, no seu relacionamento consigo mesmo e com o outro, mais prazer e libido você vai ter na vida. Então, vai lá, conheça seu corpo, né? Conheça o que você gosta e dê limites para o que você não gosta também. Exato. Hebe, muito obrigada por ter aceito aqui o meu convite. O nosso bate-papo aqui foi uma delícia. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente também vai amar. E para fechar, então, eu queria dar uma lembrancinha para você, só para agradecer, com uma forma de agradecimento, realmente. Muito obrigada. Obrigada. Eu posso abrir? Claro, fica à vontade. Eu sou igual criança. Eu acho que isso também. Não, e eu acho que isso é que recupera a nossa libido também. É a gente acessar essa espontaneidade que criança tem, que a gente, como adulto, com boleto, fica chato, né? A gente fica chata. É o adulto ser muito chato. Não é legal. Ai, a minha cara, inclusive. Gostou? Ai, eu amei. Ai, que bom. Eu já que vou você usar, inclusive. Fique à vontade. Eu atenderei assim. Adorei, Luana. Obrigada muito mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Mostra aqui pra câmera. Cheguei em brincos de flores, gente, é minha cara. Eu amo isso aqui. Gostei. E um brinde, né? Obrigada, Luana. Um brinde à sexualidade, um brinde à prosperidade, um brinde à amizade, um brinde ao nosso podcast, um brinde a você que está nos assistindo. Muito obrigada mais uma vez por ter nos ouvido até aqui. Não perca o primeiro episódio, se você perdeu. Vá lá e procure e assista, tá? Um grande beijo, gente. Obrigada por tudo. Obrigada, muito prazer. Muito obrigada. Muito prazer. Adorei, obrigada. Luana. Ai, obrigada.